Olá, conforme eu prometi, nós vamos fazer uma pequena apresentação do que é o Hub de Blockchain do Paraná e como é que a gente está enxergando esse projeto. Primeira coisa, qual é o objetivo desse projeto, né, que a gente chama da essência dele, é a gente articular esse ambiente de interação, de aprendizado, de conhecimento, experimentar e prototipar algumas soluções utilizando a tecnologia blockchain no estado inteiro, tanto para instituições públicas, como por exemplo para a TGE ou para o Paraná Cidade, quanto para empresas e ecossistemas inteiros, como o agronegócio, a logística, a saúde, né, a gestão pública, né, buscar soluções que melhor atendam o Estado, trazendo para os participantes, né, esse conhecimento de como fazer, desenvolver essas soluções. Cada um tem uma parte nisso, ou seja, o BRI no Canadá tem uma parte do conhecimento sobre blockchains, com os estudos de caso, os pesquisadores e as tecnologias que tem lá fora. Né? O BRI no Brasil tem essa experiência de estabelecer umas atividades de consciência, de aprofundamento, ideação, cocriação e prototipação dessas soluções e de articular esse ecossistema como um todo. Né? O South American BRI vai fazer a documentação desses casos, a publicação e a divulgação, para que a gente tenha uma base de conhecimento própria disponível para todos os participantes, né? E um conjunto de ações que envolve o governo do Estado, o BRI Brasil, o Canadá, a SABRE e os próprios membros do Hub vão cuidar da divulgação disso, da publicidade disso daí, da comunicação que a gente vai fazer no Brasil e no mundo para dar não só visibilidade, mas para atrair novas empresas, né, e mais pessoas para fazer o Hub acontecer. A estruturação é basicamente cíclica, começa com atividades de inspiração, né? Podem ser algumas palestras, workshops menores, alguns vídeos, conteúdos e outro tipo de publicação, né, que traga a conscientização das pessoas que existe algo chamado blockchain e o que isso poderia fazer. Aí nós teremos diversas atividades de aprofundamento, que podem ser cursos, podem ser programas de educação à distância, podem ser programas de formação de desenvolvedores, né, atividades que vão trazer maior conhecimento para preparar as pessoas que precisam dessas soluções para desenvolvê-las. E aí, no final, a gente teriam atividades cíclicas de desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente pode definir que o primeiro projeto seria o desenvolvimento de soluções para fiscalização de obras. Então, seriam identificados os órgãos que precisariam dessas atividades, e aí a gente montaria uma programação de atividades que inspirariam essas pessoas a buscarem mais informação, e aí desenvolveriam os workshops, desenvolveriam as atividades de trabalho colaborativo, de até inteligência sistêmica, onde essas pessoas estariam instrumentalizadas para desenvolver os novos processos que daí exigiriam a tecnologia blockchain. Não adianta a gente só comprar essa tecnologia pronta e não fazer nenhum tipo de mudança nos processos, nenhum tipo de mudança no que está acontecendo ou como as coisas são feitas. Se não houver uma mudança processual, a tecnologia blockchain ela é mais cara e menos eficiente do que uma tecnologia centralizada comum. Mas, se a gente consegue distribuir os processos, ou seja, fazer um processo de fiscalização de obra, onde os engenheiros estão nas localidades, são conectados via um aplicativo, fazem a vistoria sem precisar custos de deslocamento, hospedagem diárias
que um fiscal que não está naquela região normalmente custaria, as atividades vão efetivamente ficar mais baratas, os processos vão compensar os gastos com a tecnologia blockchain. E para processos distribuídos, o blockchain é muito mais seguro, muito mais eficiente do que uma tecnologia centralizada. E tem alguns exemplos dessas tecnologias, isso vem de uma apresentação que a gente tem, né, vão desde você ter confraternizações ou festas do ecossistema, ou reuniões do ecossistema de blockchain, onde a gente põe as pessoas em contatos com clientes, desenvolvedores, empresas, startups, né, até eventos específicos, né, seja um evento como a gente faz edições do Blockchain for Good, que são situações onde profissionais da área de blockchain doam seu tempo para gerar recursos para projetos sociais, ou eventos específicos localizados que a gente chama dos Blockchain Evolution, né, onde um aspecto, uma pergunta ou uma determinada visão é abordada nele de forma regular, espalhados pelo Estado. Também a gente tem impressão exclusiva de livros, né, baseados nas nossas pesquisas, que a gente pode produzir. Os primeiros que estão saindo são a segunda edição do Blockchain Evolution, que é o nosso livro básico. Temos a Asset Chains Evolution, que muda totalmente o conceito da cadeia de suprimento. Temos o Financial Revolution, que está também em processo de produção para abordar a mudança do sistema financeiro. E a Government Revolution, que fala da revolução do blockchain no governo. Nós também temos cursos e workshops, nós temos um curso completo de 40 horas, que é dado em uma semana, uma imersão em blockchain que profunda e olha o blockchain por diversos ângulos, e a gente pode trabalhar também com módulos separados de menor duração, que vai falar em organizações e processos distribuídos, ou blockchain para o governo, ou blockchain na cadeia de suprimento, na indústria, no varejo, blockchain para transformação e desenvolvimento social, né, ou blockchain para novos modelos de negócio, né, levando, né, um aprofundamento maior que não existe hoje no mercado brasileiro com relação ao uso do blockchain para negócios. Né. Também como atividade de inspiração e de aprofundamento, teria a produção de conteúdo para completar aquele período ou para preencher um período em que as pessoas não participam de eventos presenciais. Por exemplo, uma websérie explicando em capítulos regulares os temas que a gente está abordando, desde as organizações distribuídas, agronegócio, governo, transformação social, os mesmos que a gente está colocando. Alguns temas podem também ser propostos pelo governo, o uso do blockchain em processos de governo, por exemplo, ou alguma coisa muito específica. Essas webséries são regulares e podem ser acessadas via web num canal exclusivo do Hub, aonde os membros teriam acesso. Nós também estamos falando de uma revista chamada Blockchain for Business, onde a gente traduziria para uma linguagem menos acadêmica, numa linguagem mais coloquial ou uma linguagem de negócios, artigos e pesquisas que a gente vem realizando, e distribuiria isso pelos membros do Hub, onde eles teriam acesso a esses artigos e estariam se preparando para algum evento ou para algum curso por meio da distribuição desse material. Né? Também a gente estaria desenvolvendo um podcast ou um canal regular no YouTube, com entrevistas, com webinars ou com outros tipos de conteúdos que não cabem numa websérie, mas que manteriam o interesse, manteriam as pessoas do Hub em contato com os cases que estão acontecendo lá fora, com as pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem no Brasil,
e regularmente estariam se atualizando nas atividades do Hub. Esse formato como seria, né? Nós não estamos falando de um espaço físico 100% do tempo. 100% do tempo a gente teria uma plataforma de interação online exclusiva para quem é membro do Hub, podem ser os entusiastas, pessoas físicas, ou executivos e funcionários das empresas e ou servidores do governo. Né? E a materialização das atividades que a gente vem descrevendo seria feita em espaços do Hub, ou seja, as aulas, as palestras, os encontros são feitos dentro das empresas ou dentro dos espaços das empresas ou das instituições que compõem o Hub. A gente tem hoje um excesso de capacidade de auditórios, salas de aula, espaços de eventos que a gente pode utilizar e que podem ser cedidos de forma que os custos operacionais do Hub sejam sempre mais baixos e todo o dinheiro arrecadado seja utilizado na organização do conteúdo e não no aluguel de espaços que hoje estão ociosos. Né? A articulação desse ecossistema vai incluir, né, tanto no Brasil como fora, startups, desenvolvedores, as empresas de tecnologia, investidores e aceleradoras que estariam interagindo nessa plataforma exclusiva do Hub e tocando seus projetos e materializando os desafios que o Hub traz. Né? Com isso eu consigo, com um custo de infraestrutura muito menor, atingir várias cidades do estado, várias instâncias, não só mantendo atividades em Curitiba, mas indo por todo o interior para conversar com o agronegócio onde ele acontece, para conversar nos polos de tecnologia como Maringá, como Londrina, ou conversando, por exemplo, no Porto, sobre cadeia de suprimentos, sobre a integração da cadeia do Porto de Paranaguá com os portos lá fora. Eu tendo essa liberdade de poder usar os espaços dos membros do Hub, me dá a possibilidade de levar as pessoas, né, e realizar, nem que sejam pequenos encontros ou atividades menores espalhadas e ter uma abrangência muito maior. Quais seriam os benefícios que esse Hub traria? Primeiro, acesso à tecnologia, caso a empresas profissionais que estão fazendo e liderando o uso do blockchain no mundo, né, e com isso a gente vai acelerar a adoção dessa tecnologia pelo governo, pelas empresas do Estado, né, e aí a gente estaria articulando um ambiente distribuído de inovação e de criação de empresas de blockchain no Estado como um todo, né, e estando muito mais perto daqueles que precisam das soluções ou participariam nas soluções que estão sendo desenvolvidas. Né? E formando um ambiente de desenvolvedores especialistas de blockchain localmente para dar suporte a essas empresas. Por que a gente faz isso de forma distribuída e é importante marcar? Porque o blockchain é uma ferramenta de colaboração. Ele exige a colaboração, exige que as empresas de uma determinada cadeia ou de um determinado ecossistema compartilhem uma base de dados distribuída, porém única, dentro de um padrão onde todos acessem pelo menos parte desses dados, e aí a gente ganha com velocidade no compartilhamento desses dados, no acesso deles, na confiabilidade desses dados, que hoje os sistemas centralizados não dão. Geram muito retrabalho e pouca confiança no que está sendo efetivamente trocado. Como as pessoas, as empresas participariam? Nós temos alguns membros do BR Brasil que acessariam gratuitamente. Hoje nós temos 4 empresas, contando com o governo do Paraná, seriam 5 membros. Quem não é membro do BRI, quem não se associou ao BRI, pode se associar ao Hub por meio de pagamento de uma anuidade ou de mensalidades de acordo com o tamanho da empresa. As empresas públicas podem contratar o serviço do Hub, seja pelo artigo 25 da Lei 8666, inciso 2,
não é tudo um serviço de natureza singular, prestado a pessoas de notório saber, ou, no caso do Hub, da instituição do Hub ser uma instância de um órgão público ou uma empresa pública em que o BRI Brasil e a SAB fariam a gestão, aí não precisa de licitação para participar disso, por já ser uma instituição pública. Com isso, eu espero ter dado uma visão do que a gente pode fazer. Eu estou à disposição para conversar sobre isso, mas o importante é a gente entender que ao Hub, a ideia é que ele seja uma instituição de interação entre todos e que uma solução para, seja fiscalização de obras, seja para controle e acompanhamento da cadeia de suprimento, seja para pagamento de impostos, não pode estar preso a uma única empresa de tecnologia, porque isso envolve um ecossistema com empresas de vários tamanhos, e que com isso eu precisaria ter diversas ofertas, sejam de sistemas maiores e mais caros para as grandes corporações, sejam até de aplicativos de celular para pequenas empresas que precisam fazer parte desse ecossistema. Bom, estou à disposição, se precisarem de mais informações, meus contatos todos têm. Espero ter conseguido cobrir o potencial que esse Hub tem e dado informações suficientes para que a gente chegue a um formato de contratação, algum tipo de contratação que atenda os interesses do Estado e a gente possa começar imediatamente a articular a sociedade no financiamento desse Hub ou na busca de